passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim na palavra do Senhor: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Irmãos, tem versão aqui que a revista atualizada, por exemplo, ela diz: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu estou aqui com a revista corrigida e ela diz, então, não sofrerão. Então, sofrerão, suportarão a sã doutrina, dizendo que, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Quando ele começa aqui, ele diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pois chegará o tempo, dependendo da versão. Ele inicia aqui com pois, ou porque, ele começa este parágrafo. Ele apoia uma segunda base sobre a qual ele apoia a sua exortação. No verso 1 ele tinha dito: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então aqui, antes da vinda de Cristo, que ele cita no verso 1, ele está dizendo que haverá dias negros e difíceis. Vamos pensar, nós estamos vivendo esses dias que antecedem a volta de Jesus, e por isso nós já estamos vivendo o que Paulo havia predito para Timóteo, que haveria dias negros e difíceis. Embora Paulo aqui pareça estar prevendo que a situação piorará, é evidente que, partindo do que ele havia escrito, que para Timóteo tal tempo já começara. Como é que são esses tempos? Uma característica que Paulo destaca é que as pessoas não podem suportar a verdade. Em outras palavras, não suportarão, não sofrerão, não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é a verdade. E esses tempos é os que nós estamos vivendo. As pessoas hoje não estão conseguindo mais suportar a palavra. Se o pastor está pregando a Bíblia e a pessoa está incorrendo naquele erro, se revolta não contra si mesmo, mas contra o pastor. Ele está pregando contra mim, ele está usando a Bíblia contra mim. Se a gente for, meu Deus, se preocupar em atacar as pessoas diretamente no púlpito, então não merecemos nem o lugar em que estamos. Mas as pessoas não estão mais querendo suportar a sã doutrina. Já estamos vivendo esses tempos. Paulo expressa que isso negativamente e positivamente. E ele declara 2 vezes isso: não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Está no verso 3. No verso 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, ou voltando às fábulas. Em outras palavras, tais pessoas não podem suportar a verdade, recusam-se a ouvi-la, buscando então
o quê? Mestres, falsos mestres, que adaptem as suas fantasias especulativas, nas quais eles estão determinados a andar. Fala aquilo que eu gosto. Fala coisas que agradem ao meu ouvido. Não diga coisa que não me agrada ao meu ouvido, mas nem sempre a Bíblia diz as coisas que nós queremos ouvir, mas as que precisamos ouvir. E tudo isso tem a ver com os ouvidos daquelas pessoas, ouvidos que são mencionados 2 vezes aqui no texto. Elas sofrem de uma condição patológica peculiar, que é conhecida como coceira nos ouvidos ou fome por novidades. Tal expressão é uma figura de linguagem para aquele tipo de curiosidade que está ávido por saber casos picantes e interessantes. Além disso, essa coceira é abrandada pelas mensagens dos novos mestres. A coceira é algo que inquieta, incomoda. Uma coceira no ouvido você não suporta, você tem que coçar para que ela pare. Uma das figuras que Paulo apresenta aqui, quando fala em coceira nos ouvidos, é que as pessoas ouvindo a palavra ficam incomodando, que é como uma coceira nos ouvidos. E o que acalma essa coceira é essas mensagens dos novos mestres. Na prática, o que tais pessoas fazem é fechar os ouvidos à verdade e abri-los a qualquer mestre que alivie a sua coceira, coçando-a. Notemos que os que rejeitam é a sã doutrina, no verso 3, ou a verdade. E o que preferem são as suas próprias cobiças ou fábulas. Desse modo, substituem a revelação divina por suas fantasias. E o critério pelo qual julgam os mestres não é, como deveria ser, a palavra de Deus, mas o seu próprio gosto subjetivo. E ainda mais, não ouvem primeiro para depois decidir se o que ouvir é a verdade. Primeiro decide o que quer ouvir, e depois escolhem mestres que são obrigados a manter o padrão por eles exigido. E como o jovem Timóteo deve reagir a isso? Ele deveria ficar em silêncio? Se os homens não podem suportar a verdade e não querem ouvi-la, não seria mais prudente Timóteo abandonar o ministério? Paulo, porém, chega a uma conclusão diferente. Aqui ele usa pela 3ª vez 2 pequenos monossílabos. Tu, porém. Ele ordena a Timóteo que seja diferente, não se deixando influenciar pela moda prevalecente. Como Timóteo deve enfrentar estes tempos? Paulo dá 4 ordens para seu filho na fé, a saber: primeira, por serem pessoas instáveis de mente e conduta, Timóteo deverá, acima de tudo, ser sóbrio. A palavra nefo significa estar sóbrio e figuradamente livre de qualquer forma de embriaguez mental e espiritual, sendo, pois, bem equilibrado, autocontrolado. Irmãos, quando homens e mulheres se intoxicam com heresias inebriantes e novidades reluzentes, os ministros verdadeiros da palavra devem permanecer calmos e sensatos. Segundo, mesmo que o povo não queira dar ouvidos ao seu bom ensino, Timóteo deve persistir em ensinar, predispondo-se até a suportar aflições por causa da verdade que ele se recusa a comprometer. Sempre que a fé bíblica se torna impopular, os ministros são altamente tentados a mudar aqueles elementos que promovem a maior ofensa. Então, há um arrumadinho na pregação da palavra. Terceiro, Timóteo deve fazer o trabalho de um evangelista, porque o povo é desgraçadamente ignorante a respeito do verdadeiro evangelho. Era como se Paulo estivesse ordenando a Timóteo: faze da pregação do evangelho a obra da tua vida. O evangelho, queridos, não deve somente ser preservado das distorções, ele deve ser propagado. Quarto e último,
mesmo que as pessoas abandonem o ministério de Timóteo em favor de mestres que lhes cossem as ideias fantasiosas, Timóteo deve cumprir o seu ministério. Este é o mesmo verbo que aparece na passagem onde Paulo e Barnabé cumpriu a obra de assistência a Jerusalém, lá em Atos 12:35. Assim também Timóteo deve perseverar até que a sua tarefa esteja cumprida. E eu concluo este comentário perguntando: você, amado, querido ouvinte, você tem sofrido alguma espécie de comichão no ouvido? Há muitos comichões espalhados em nossas igrejas: teologia da prosperidade, maldição hereditária, sessão do descarrego, rosas ungidas e todas estas parafernálias que desviam o povo de conhecerem ao único e verdadeiro Deus. Pense nisso, mas pense mesmo, porque a sua salvação pode estar em jogo. E tenha uma boa tarde, na paz do Senhor.